Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje eu vim falar sobre como criar novos hábitos, como instalar novos hábitos na nossa vida. Meu nome é Milane, sou terapeuta e ajudo mulheres a reorganizarem suas vidas e serem mais produtivas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como instalar novos hábitos. Como criar novos hábitos, novas rotinas na nossa vida. O primeiro passo é você decidir. O primeiro passo é você realmente querer instalar novos hábitos. O primeiro passo é você tomar a decisão de instalar novos hábitos. Por quê? É muito difícil instalar novos hábitos, porque a gente tem preguiça de sair da nossa zona de conforto, de sair daquela vida que a gente já leva há anos, daquela rotina que a gente já tem, que é automática para a gente. Então, para a gente poder sair e criar um novo hábito, isso dá um pouco de trabalho. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é decidir. O segundo passo, após a nossa decisão, é a gente falar e escrever sobre aquele novo hábito. O que a gente precisa fazer para adquirir aquele novo hábito. Por que falar e escrever? O nosso cérebro, ele não sabe o que é real do que é imaginário. Ele não sabe o que é verdade e nem sabe o que é mentira. Então, tudo aquilo que nós falamos, que nós pensamos, que nós sentimos muito, o nosso cérebro começa a entender que aquilo é verdade. E aí ele começa a procurar caminhos para que aquilo aconteça. Por isso que pessoas que estão sempre falando sobre doenças, que estão sempre falando sobre problemas, quanto mais elas falam, mais aquilo se torna uma verdade na vida delas e mais isso começa a acontecer com elas. Então, se você quer criar um novo hábito, primeiro, decida. Segundo, fale sobre esse novo hábito e escreva sobre esse novo hábito. Terceiro, encontre alguém que você possa compartilhar sobre esse novo hábito. Ou alguém que vá viver esse novo hábito junto com você, ou alguém para te cobrar sobre esse novo hábito. Eu me lembro que teve um período que eu combinei com meu genro de que nós tínhamos que fazer atividade física todos os dias. E o dia que nós não fizéssemos, nós teríamos que pagar R$ 50 para o outro. E aí era até engraçado, porque a gente ficava cobrando do outro, cadê a foto, cadê o vídeo, não vi você fazendo hoje, faz o Pix. E aí dava 11h20 da noite, às vezes ele pegava a bicicleta e ia fazer atividade física para não ter que me pagar o Pix. E eu a mesma coisa com ele. Então, ache um anjo, ache alguém para compartilhar com você. Se for alguém para começar a praticar esse novo hábito junto com você, melhor ainda, porque um incentiva o outro. Mas se você não encontrar alguém para fazer junto com você, você pode pedir a alguém que te cobre sobre esse novo hábito todos os dias. E aí, se você não cumprir, você terá que pagar alguma prenda ou algum valor para essa pessoa. O quarto hábito é você instalar drives mentais. O que são drives mentais? Você associar esse hábito a uma palavra. Por exemplo, eu sempre falei muito de que eu era preguiçosa. Eu estava sempre com preguiça, eu estava sempre cansada. Então, todas as vezes que eu dizia que eu ia fazer uma atividade física, meu cérebro automaticamente, na mesma hora, ele já dizia: ah, não vai hoje não, começa amanhã, você está cansada, ou deixa para depois, hoje você está com preguiça, hoje está frio, não vai hoje não, deixa para depois. E eu aprendi que quem manda no meu corpo e na minha mente sou eu, e que eu tenho que treinar o meu cérebro para que ele me obedeça. Porque o meu corpo, ele é capaz de fazer muito mais coisas do que eu faço durante o meu dia. Porque o nosso cérebro, ele foi programado desde a época das cavernas para economizar energia. Porque naquela época a comida era escassa
Então, se você gastasse muita energia e ficasse sem alimento para repor, você poderia morrer. Então, por isso que todas as vezes que a gente se dispõe a fazer alguma coisa que vá gastar a nossa energia, o nosso cérebro automaticamente encontra uma desculpa para que a gente não faça aquilo. Então, a gente tem que passar a comandar o nosso cérebro com bastante rapidez, a responder o nosso cérebro com rapidez, até que esse hábito seja instalado, até que esse hábito fique tão fácil quanto dirigir, por exemplo, né? Porque a gente dirige no automático. Então, quando você estiver praticando esse hábito automaticamente, sem ter que pensar, sem ter que escolher, ele já se tornou um hábito. Por exemplo, se você estiver trocando a sua alimentação, e aí você já está fazendo isso há bastante tempo, você vai a um restaurante. Se quando você chega no restaurante você fica na dúvida, é porque esse hábito ele ainda não está instalado. Porque se ele estivesse, ele já seria automático, ok? E o quarto hábito é esse. Você colocar drives mentais. Qual foi o drive mental, por exemplo, que eu coloquei para eu começar a fazer atividades físicas todos os dias? Como eu sempre usei muito a palavra preguiça, todas as vezes que eu dizia que eu ia começar a fazer a minha atividade física, automaticamente o meu cérebro arrumava uma desculpa e dizia que eu estava cansada ou que eu estava com preguiça. Então, todas as vezes que ele falava a palavra preguiça, na hora, instantâneo, eu ia lá, colocava minha roupa e ia fazer, mesmo sem vontade. Por quê? Ninguém acorda motivado todos os dias. Mas, quando a gente faz o que tem que ser feito, a motivação, ela encontra a gente no meio do caminho. Então, esses são 4 pilares que são muito eficientes para que a gente instale novos hábitos na nossa vida. O primeiro é a decisão. O segundo é você falar e escrever, porque o seu cérebro começa a entender de que aquilo é uma verdade e começa a procurar caminhos para que você realmente faça aquilo. Terceiro, você encontrar um anjo para compartilhar esse novo hábito. E o quarto, você encontrar uma palavra como um drive mental para você associar a esse novo hábito, ok? Era sobre isso que eu queria falar com vocês, era essa dica, porque hoje eu recebi uma mensagem dizendo que era muito difícil instalar novos hábitos. E não é, desde que a gente haja com inteligência, tá? E desde que a gente realmente decida, desde que a gente realmente queira sair da nossa zona de conforto. Porque eu só vou ter uma vida diferente da que eu tenho hoje se eu fizer coisas diferentes. Por isso que eu digo às vezes que a ignorância ela dói, porque a gente perde muitas coisas na nossa vida por não saber que elas existem. E a gente precisa, sim, de um período de adaptação, a gente precisa, sim, de um período de desconforto até que aquilo passe a virar rotina na nossa vida. Senão, quando a gente perceber, a gente está vivendo no automático todos os dias e fazendo as mesmas coisas dia após dia. Saiba que o nosso cérebro ele é treinável. Tudo aquilo que você pensa, que você fala, que você sente, o seu cérebro toma como verdade. E aí ele vai procurar meios de realizar aquilo que você tanto imagina, que você tanto fala, que você tanto sente. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se tiverem alguma pergunta, quiserem fazer agora, fiquem à vontade. Ou vocês podem deixar lá no meu feed, que eu vou deixar essa live gravada.